Está começando mais um Professor Nelson Júnior Cash. Livro de hoje, Conectado. Como ter um relacionamento direto com Deus, de Steve Case. Livro da Casa Publicadora Brasileira. Capítulo 5. Foco. O autor inicia o capítulo 5 dizendo o seguinte: eles acabavam juntos todas as vezes. Sempre parecia funcionar daquele jeito. Blair e Beth tinham muito em comum. A mesma cidade, a mesma escola, a mesma igreja, famílias semelhantes, idades semelhantes. Então, eles se tornaram um casal sem muito esforço. Seu noivado não foi nenhuma surpresa. O casamento ia bem, sem sobressaltos, mas o casamento não parecia nada mais do que uma maneira de tocar a vida. Seus empregos ofereciam desafios próprios. Com a chegada das crianças, ambos os pais mantiveram-se muito ocupados. Sua história de vida o servia como norma e o sustentava. Então, um dia, Beth levantou uma pergunta fatídica. Poderia haver algo mais? Blair ficou na defensiva e levou a pergunta para o lado pessoal em vez de interpretá-la como um convite para explorarem a ideia juntos. Ele valorizou suas realizações e em seguida foi para a garagem respirar um pouco em sua bancada. Por que as mulheres não podem simplesmente deixar as coisas como são? Ele pensou. Elas sempre querem mudar as coisas em vez de aceitá-las simplesmente. Por que os homens trocam de carro, mas não mudam nada dos seus relacionamentos? Perguntava Beth. O que seria necessário para fazermos algo diferente em vez de continuar na nossa vida monótona? Os atletas disciplinam-se para alcançá-lo. Os soldados devem mantê-lo. Os alunos muitas vezes o perdem. As burocracias já o perderam. Os comerciantes o procuram. Os pesquisadores publicam sobre ele. Os amantes o buscam continuamente. A crise pode aguçá-lo ou destruí-lo. As câmeras podem fazê-lo automaticamente. Casamentos saudáveis o renovam. O que é isso? Foco. De acordo com Deus, vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o seu coração. Tentativas com metade do coração não contam. Viver à custa do sucesso de alguém não faz de você um vencedor. Você não irá se conectar com Deus ajustando-o em algum lugar da sua agenda lotada. Alguns podem perguntar: será que Deus não toma a iniciativa por nós? É claro que sim. Mas isso não significa que a resposta sem vontade da nossa parte solidifica nossa conexão com o sobrenatural. Aqui está o que você precisa para se conectar com Deus: foco. Alguns têm dificuldade para se focalizar em Deus por causa das percepções distorcidas. Eles pensam que Deus manipula tudo de maneira que Ele quer. Outros pensam o contrário. Deus não está envolvido na vida deste planeta. Outros ainda associam Deus com o sofrimento, coerção, tédio, restrição, indiferença, limitação, raiva, fraqueza ou superstição. Tenha pena dos adultos que têm uma noção infantil e imatura acerca de Deus. Ore pelo indivíduo traumatizado com uma cicatriz emocional acerca da menção do termo Deus. E não espere que ele tenha uma imagem de Deus clara como um cristal instantaneamente. Somos mercadorias danificadas. Embora Deus não mude, nossa imagem dele pode mudar. Ele deseja que os líderes espirituais ensinem ao meu povo a diferença entre o santo e o comum e lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Como quando um escultor está cinzelando a pedra. Nossa interpretação de Deus é um trabalho em andamento. O foco em Deus não deixa que sua imagem se desenvolva aleatoriamente ao longo do tempo. Em vez disso, ele exige certa intensidade, mas leva clareza. Pega o que você ouviu, misture-o à sua experiência, busque-o onde os outros o encontraram, abrace-se e peça a Deus para se revelar a você. Não espere simplesmente que isso aconteça. Tome alguma iniciativa e não se esqueça do foco. Os seres humanos são obra-prima da criação de Deus.
robótica? Nunca na imaginação de Deus. E assim como mudanças físicas são inconfundíveis em uma criança à medida que ela cresce e se desenvolve, devemos esperar o progresso em outras áreas também. A inteligência pode ter fatores genéticos, mas também pode ser desenvolvida. Habilidades sociais vêm de instrução, respostas e modelos positivos. E o desenvolvimento espiritual? Para uma comunidade agrícola, Jesus usou o crescimento do grão para ilustrar o desenvolvimento espiritual. Depois que a semente cai no chão, muita coisa acontece, mas leva tempo. E isso acontece até quando você não acha que está acontecendo. Caso você se sente para assistir às mudanças, provavelmente não vai notar nada. Mas se você colocar a semente em boa terra e fornecer água adequadamente, e se ela receber os benefícios surpreendentes do sol, a planta vai crescer. Sim, é um milagre, mas isso acontece em todo mundo o tempo todo. Alguns cometem o erro de deixar seu desenvolvimento espiritual ao acaso, e assim como acontece quando as pessoas não cuidam do jardim, os resultados são geralmente desastrosos. Em vez de comida ou flores, provavelmente o que vai crescer são ervas daninhas ou uma colheita insignificante na melhor das hipóteses. É muito mais provável que ocorra o crescimento espiritual quando você está intencionalmente trabalhando para isso. As intenções não são o único fator, mas sua abertura para o crescimento espiritual faz toda a diferença. Tal como acontece com uma planta, o crescimento pode ser imperceptível enquanto você está olhando para ele. Mas você vai notar mudanças ao longo do tempo, os outros vão notar também. Mas, ao contrário de uma planta, você pode tomar a iniciativa. Você pode fazer escolhas, experimentar e avaliar. Você pode mudar. Pode exigir disciplina e acompanhamento. Provavelmente isso envolve riscos. Mas não tomar iniciativa em seu desenvolvimento espiritual seria um risco ainda muito maior. Ou você pode evitar mudanças, ou você pode teimosamente resistir ou permanecer em uma rotina confortável, fingir uma mudança, deixá-la para mais tarde, ficar com medo, ignorar o desafio ou manter o status quo. Uma planta humilde passa por mudanças com base exclusivamente em fatores externos. Imagina o que pode acontecer quando a obra-prima da criação de Deus participa ativamente nas mudanças que Deus convida, espera e deseja para a sua vida. Seu vocabulário deveria incluir palavras como ilimitado, único, em expansão, melhor, transição, criativo, excelente, fantástico e sobrenatural. Você não é sobrenatural. Você não é Deus. No entanto, Deus o convida a conectar-se ao sobrenatural, a conectar-se com Ele. Para tanto, é necessário seu foco. Sua parte é escolher a Deus. Sua parte é fazer de Deus o número 1 em sua vida. Só então Ele terá seu foco. O primeiro mandamento diz: não terás outro deuses além de mim. Você não mantém Deus em foco fazendo dele simplesmente uma opção ou algo secundário como um amante. Ou Deus é o número 1 em sua vida, ou ele não é Deus para você. Mas as pessoas têm vários deuses, tais como riquezas, poder ou posição. Alguns desses deuses são até nobres como famílias, amigos e trabalho. Mas Deus se identifica como um ciumento. Ele diz: nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Se fosse casado, você concordaria que seu cônjuge tivesse outros esposos, ou isso deixaria você com ciúmes? Da mesma forma, Deus é ciumento. Ele não vai aceitar o segundo lugar e não vai compartilhar o primeiro lugar com qualquer pessoa ou coisa. É tudo ou nada. Aqueles que moldam seu próprio Deus têm um Deus que é muito pequeno. Aqueles que passam pouco tempo com Deus não deveriam se surpreender quando sentem que Ele está distante. Você significa o mundo todo e ainda mais para Deus. Sua expectativa e exigência é que você sinta o mesmo por Ele. Deus significa o mundo todo e ainda mais para você? Quando o seu mundo parece inútil, é fácil você ver a Deus como algo a mais. Mas quando seu mundo parece de pelúcia, tudo pode parecer um grande sacrifício.
Evite distrações e percepções errôneas. Distrações distorcem o foco. Percepções errôneas levam a más escolhas. Em um mundo de múltiplas opções, o foco deve ser premiado. Em uma cultura do relativismo, boas escolhas são raras. Muitas pessoas nunca se conectaram com Deus porque nunca tentaram. Elas colocam Deus no fim de uma fictícia vida inteira, em vez do início, a fim de ter plenitude de vida. Deus não proíbe o que é bom para você. Ele fornece propósito e discernimento para que você possa se concentrar no que vale a pena, em vez de vaguear através de infinitas tentativas e erros, desperdiçando seu tempo. Algumas pessoas nunca se conectaram com Deus porque temem que Ele não vá deixar que tenham qualquer diversão. Elas imaginam um guardião de uma loja de doces, com cara de severo, em vez de um chefe das delícias mais fantásticas da culinária. Preferindo roubar um pedacinho de caramelo em vez de sentar-se para a festa de ação de graças. Elas morrem de medo com suas calorias vazias, em vez de esbanjar em nutrição, sabor e variedade. Por alguma razão, elas dão prioridade à sua inexperiência e não à sabedoria, providência e orientação de Deus. Como uma pessoa pode se conectar com Deus e permanecer assim? Escolhendo uma vez e escolhendo-o de novo e de novo e de novo. Deus deu a Adão e Eva a liberdade de escolha quando os criou. Eles se tornaram escravos de Satanás e do pecado quando escolheram o inimigo em vez de Deus, no jardim do Éden. E todos, desde então, nasceram na mesma condição. Somos naturalmente egoístas e continuamos a escolher o egoísmo. Praticamente todo o mal pode ser resumido em egoísmo, o ego competindo por supremacia a qualquer custo. Por causa de Jesus, mais uma vez temos o poder da escolha, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mas a graça de Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado. Por causa de Jesus, podemos escolher que Deus nos faça espiritualmente vivos, ou podemos ficar com o egoísmo. Quando escolhemos a Deus, ligamos o humano com o divino, o natural com o sobrenatural. Jesus referiu-se a isso como nascer de novo. Isso vale para todas as pessoas. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. E como o recém-nascido tem muito a aprender e muito a experimentar, então nós também temos muito a aprender e muito a experimentar quando recebemos vida espiritual. Como um músculo fraco, o poder de escolha deve ser desenvolvido através de exercícios e treinamentos. Ao escolher a Deus, saiba que é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Mas a escolha continua sendo sua. Você pode ter escolhido a Deus em um determinado ponto da sua vida. Eu tenha deixado lá. Tal escolha é válida, mas deve ser renovada. Alguns preferem escolher a Deus uma vez por semana ou uma vez por ano, em vez de continuamente como estilo de vida. Mas Deus deseja que estejamos constantemente conectados com Ele, em vez de pensar que podemos viver sem Ele. Não podemos viver longe de Deus, tanto quanto os mergulhadores das profundezas não podem viver sem ar. Os mergulhadores podem ser capazes de segurar a respiração por um longo tempo, ou até mesmo usar tanques de mergulho, mas eventualmente eles deverão subir para respirar. Enquanto eles estão sob a água, ainda tinham que respirar. Escolher a Deus é como respirar. Isso nos dá vida. Precisamos continuar respirando. Precisamos continuar escolhendo a Deus. Alguns acreditam que, caso se esforcem bastante ou dediquem tempo suficiente ou invistam dinheiro, eles terão uma conexão com Deus, que assim ela tem que acontecer. Eles pensam erroneamente que podemos encontrar Deus
sem priorizá-lo ou mediar um acordo. Se eu fizer minha parte, então Deus terá que fazer a dele. Eles colocam o foco no lugar errado. Deus opera de dentro para fora. Seu projeto é que o escolhamos quando a nossa mente e nosso coração entender a essência da realidade. Ele nos dirige para nos concentrarmos em Jesus, a personificação do amor. A partir desse centro, nossas perguntas e ações mudam. Em vez de perguntar, isso é suficiente? Perguntamos, posso fazer algo a mais? Em vez de estabelecer cotas, paramos de marcar os pontos. Em vez de perguntar, isso significa que não posso fazer o que quero? Perguntamos, o que queres que eu faça? Em vez de andar em círculos sem parar, começamos a explorar novos horizontes. Em vez de perguntar, do que vou sentir falta? Perguntamos, o que recebo agora? Em vez de querer o que é dos outros, devido ao nosso medo de perder, vivemos generosamente porque nos sentimos abençoados. Em vez de acertar mínimos, temos o prazer de ir ao máximo. Quando você estabelece um valor baixo, isso indica que você não tem noção do que está disponível, uma vez que você se conecta com o sobrenatural. Esperando mais do que aquilo que é humanamente possível, coloque-se em constante dependência de Deus, que é exatamente onde se encontra um filho de Deus. Deus nunca pediu que ninguém desistisse de qualquer coisa que fosse para o seu melhor interesse, e Ele não vai começar a fazer isso com você. Mas isso não significa que esse princípio fundamental será sempre óbvio para você. Você pode esperar muito mais de Deus do que uma gratificação limitada e instantânea, ou um sentimento fugaz de felicidade. Ele vai colocar um novo coração dentro de você, transformará seus pensamentos e colocará sua vontade em conformidade com a intenção original dele para você. Você nunca teria o mesmo caminho traçado sem a intervenção divina. Dificuldades e sucessos, injustiças e recompensas, tristeza e celebração, todos são ferramentas nas mãos de Deus. Seu Criador e Redentor reivindica você como sua criação. O foco dele está em você. Coloque seu foco nele. Porque nem todo mundo põe o foco em Deus? Porque as pessoas religiosas muitas vezes parecem como desarrumadas se a compararmos com outras? Porque alguns que têm uma conexão de Deus saem perdendo? A luta com o eu é a maior batalha que você vai enfrentar. Mesmo quando parece não haver nenhum movimento, a tensão está lá. Ela pode desgastá-lo, envergonhá-lo ou fazer com que você queira desistir. Uma criança demonstra egoísmo abertamente. Através da socialização e maturidade, aprendemos formas de disfarçá-lo. Mas se nos é negado o que queremos, alguém vai pagar. Fofocas, manipulação, fazer o papel de vítima, birras, ataques físicos ou verbais, vinganças e diferentes formas de assassinato. Todos vêm do arsenal do egoísmo. Muitos acabam aceitando isso como inevitável. É a vida, dizem em resignação. Sem condições de ver além do eu, perdem o sobrenatural. Cada um de nós tem uma tendência ao egoísmo e é irresistível se estamos longe de Deus. Fomos criados para estar conectados com Deus. Então, combater o egoísmo sem ele é uma causa perdida. Seu poder é o que nos capacita a lutar contra o egoísmo dentro de nós. Combater o egoísmo não deve ser confundido com o ódio por si mesmo. Egoísmo é colocar a si mesmo no centro do próprio universo. O que torna isso uma coisa hedionda é que o egoísmo desloca a Deus e deixa tudo mais desestabilizado. Jesus resumiu o cerne da vida como amar a Deus de todo o coração e depois amar os outros da mesma forma que amamos a nós mesmos. Observe a sequência. Primeiramente, ame a Deus, o que significa o colocarmos no centro do nosso universo. E então, o amor pelos outros e o amor apropriado por nós mesmos cria uma harmonia maravilhosa. Mas até que Deus crie a Terra novamente, a luta do egoísmo pelo controle da vida continuará dentro do nosso coração. Se você não sente a luta interna, tem se rendido ao egoísmo, permitindo que ele seja o sustentáculo da sua vida.
E isso se refletirá no seu relacionamento com as pessoas, com as coisas e com o tempo. Você pode ser saudado como um sucesso por medidas do mundo, mas você vai querer ser encontrado por Deus. Quando você sentir a luta interna, considere como uma boa indicação de que você tem se conectado com o poder de Deus. Fique feliz por isso. Se você não estiver ligado a Deus, poderia simplesmente ser varrido pelo seu egoísmo. Em vez disso, você pode lutar contra ele, colocando seu foco em Deus. É por isso que é importante obter e manter o foco. E assim terminamos Professor Nelson Jr. Cast. Livro de hoje, Conectado. Como ter um relacionamento direto com Deus, de Steve Case. Livro da Casa Publicadora Brasileira.